Olá, boa noite a todos e todas. Ludmar, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, para a gente conversar um pouco sobre um assunto importante, especialmente para os servidores novos, né? Os servidores que entraram na rede agora recentemente. E nós, então, vamos fazer uma conversa sobre estágio probatório. Nós tivemos uma, é, uma trajetória até aqui em relação ao concurso público, né, Ludmar? É importante a gente conversar com os professores novos e trazer um pouco desse antes de vocês chegarem na rede municipal, né? Nós, em 2017, tivemos um momento muito difícil, assim, que destruiu a carreira dos servidores, que destruiu uma série de direitos dos servidores, então, que foi uma marca importante na gestão Greca, né? Que é uma marca importante da gestão Greca, esse momento de violência contra os servidores municipais. Nós, nesse período de 2017 até 2022, a prefeitura fez esparsas contratações, poucas contratações, e na contramão disso, muita gente, muitos pelo pacotaço, pela destruição da carreira que aconteceu ali no pacotaço, saem da rede, né? Outros tantos se aposentam, porque a gente viveu também a reforma da Previdência em 2019 e 2021, então muitos se aposentam. E nós iniciamos, logo que essa direção do SISMAC começou os seus trabalhos, né, essa gestão começou os trabalhos à frente da direção do SISMAC, nós, então, assumimos, ali em 2022, nós fizemos um pedido de informação para a Câmara Municipal, através da Câmara Municipal, através do mandato da vereadora professora Josete, nós fizemos ali uns pedidos de informação em relação aos cargos de professores, né? E nós recebemos um informativo da própria prefeitura que dizia que 3.200 professores tinham se aposentado do início da gestão Greca até março de 2022. Nós, em 2022, fizemos uma ampla divulgação para a sociedade dessa falta de professores, o que isso acarretava. Então, era sobrecarga de trabalho, a perda do direito, né, de fazer hora atividade, de ter qualidade no trabalho, porque você tem tempo para planejar. E os professores bastante adoecidos, sobrecarregados por conta dessa precarização do quadro de professores. Nós lutamos muito para que esse concurso acontecesse. Então, a gente usou todas as estratégias que a gente podia. Nós distribuímos mais de 1 milhão de panfletos com a ajuda do movimento de moradias, especialmente nas regionais onde mais faltavam professores nas escolas. Nós distribuímos faixas pela cidade, dizendo que estava faltando professor nas escolas, que precisava ter contratação. Na greve de 2022 e na greve de 2023, quando a gente teve espaço de rádio e TV, que é muito difícil, a gente, além da questão da carreira, né, nós também denunciamos essa questão do concurso público, que era necessário realizar o concurso foi realizado em 2022, mas que era necessário contratar professor também. Nós, como atividade do sindicato, fizemos um cursinho preparatório, foram 14 sábados, presencial, a gente fez usando o auditório da Universidade Federal do Paraná. Nós fizemos esse cursinho e, Ludmar, foram 14 encontros, o espaço tinha assim, uns 400 lugares, 350, 400 lugares, se eu não me engano, e nós tivemos mais de 600 professores passando por ali para fazer o cursinho, sabe? Foi muito legal essa atividade.
Nós estivemos, quando intensificou as posses ali, a partir de outubro do ano passado, nós estivemos, na maioria dos dias, na posse, filiando, conversando com as pessoas, entregando o caderno do sindicato, entregando o material do sindicato, e as pessoas tinham uma memória muito boa, assim, do sindicato fazendo a luta para que a gente pudesse ter o concurso e ter os chamamentos. E a gente vai continuar fazendo isso, porque ainda faltam professores na rede, né? Nós precisamos ampliar esse chamamento, né? Nós precisamos defender o concurso público como uma estratégia de valorização do magistério. Nós temos um cenário nacional de precarização da condição docente, de quando a contratação ela é feita através da contratação temporária. Eu estava ouvindo, Ludmar, os nossos dirigentes da CNTE com uma estatística de alguns estados, né? Então, no Paraná mesmo, quase 50% dos professores são PSS, né? No estado do Mato Grosso, quase 80% dos professores PSS. Então, é sempre a contratação temporária é sempre uma precarização, né? Do concurso, da condição do exercício da profissão. Então, uma vez que a gente consegue entrar na rede municipal, uma das coisas que a gente tem que se atentar é sobre o estágio probatório, quais são as condições, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as obrigações que a gente tem, né, durante esse período de estágio probatório, que vai ser o período anterior à nossa estabilidade, tão ameaçada também nos dias atuais. Né? Ludmar, eu vou passar para você, eu me alonguei para fazer essa introdução, e aí eu vou passar para você para que você possa dar boa noite e também já pode iniciar aí o que você tem para nos dizer, para nos contar sobre o estágio probatório. O seu áudio acho que está desligado. Então, boa noite, Diana, Guilherme, pessoas que estão nos assistindo. Eu já vi um comentário aqui de alguém dizendo assim, participei do cursinho, foi maravilhoso. Né? Ai, obrigada. Foi mesmo. O cursinho ele abrangeu todas as áreas, né? Inclusive as áreas do direito, né? Sim, fizemos uma formação sobre o Estatuto do Servidor, foi muito bom. Da LDB, essas coisas todas. Então, acho que isso é importante. Eu participei de um ciclo de lives que eles chamaram do Instituto Água e Terra. E eles fizeram assim uma sequência. Daí pediram para que eu ajudasse a organizar a sequência e eu coloquei assim: primeiro nós temos que falar do estágio probatório. Depois nós temos que falar da carreira. E ao final nós temos que falar da previdência, da aposentadoria. Porque é essa sequência de um servidor na administração pública. Embora vários governos aí, e o Temer mandou, e o Bolsonaro mandou projetos de reforma administrativa para o Congresso Nacional, e embora do jeito que as coisas estão, eles queiram que realmente se consolide essa ideia da contratação temporária, ao invés da contratação por cargo efetivo, mas ainda há algumas resistências importantes. Eu acho que o município de Curitiba, se a gente fizer um comparativo com o Estado, por exemplo, nós sabemos que as contratações temporárias, até porque tem alguns serviços da prefeitura, como é o caso da saúde, lá, Hospital do Idoso, a Fundação Estatal de Direito Privado, que todos são contratados por processo seletivo. Então, isso eleva o percentual. Mas no Estado, no magistério, é muito grande. E eu tenho recebido agora professores que trabalharam nessa situação e que muitos deles não sabem que durante esse período estavam contribuindo por um outro regime e eles só foram considerados servidores públicos do Estado do Paraná quando fizeram o concurso. Né? É assim também, provavelmente, dentre as pessoas que entraram nesse concurso, há algumas pessoas que tinham um cargo e faziam o RIT, né? O RIT, por mais que tenha desconto previdenciário e vá à aposentadoria, ele é também uma contratação precária, né? Que a pessoa perde em determinadas situações, a pessoa tem que estar sempre pendurada com relação a isso. Então, é importante. O estágio probatório sempre existiu na administração pública brasileira, mais recente, pelo menos, né? Até 98, o estágio probatório era de 2 anos,
Tá? Pode colocar a primeira tela, Guilherme, que é só para a gente pegar a segunda agora. A próxima. Isso, aí está ótimo. Então, o que é o estágio probatório? O estágio probatório é esse período de 3 anos, contados em dias, durante os quais o servidor tem sua petição para o cargo aferida, e se ao final for comprovado que ele atingiu as metas, e daí tem um fato novo nessa legislação nova aí, que é de 2022, o decreto 2024, que ela estabelece a pactuação de metas, né? Coisa que não existia antes. Então, as professoras e professores que estão no estágio probatório precisam cobrar das suas direções, da comissão que está avaliando, o que é que está sendo avaliado nela. Nós vamos ver no final ali quais são os quesitos que avaliam. Uma pessoa precisa saber, nesse quesito, o que é que está sendo avaliado, porque senão daí você não sabe o que está sendo avaliado. Aí vai ficar ao bel prazer da comissão avaliadora dizer se você atingiu ou não. Então, é esse período. Nós vamos ver que na legislação municipal há alguns afastamentos que são descontados, mas vamos primeiro na Constituição Federal. Lá no artigo 41, assim, a Constituição Federal, até para acrescentar mais uma informação, do artigo 37 ao 43, por aí, ele trata tudo de administração pública, né? Então, o 37 trata a estrutura da administração pública, o 39 também, o 40 trata da previdência dos servidores públicos e o 41 fala do estágio probatório, porque ele diz o quê? Que são estáveis dos servidores após 3 anos de efetivo exercício ser considerados aptos para o cargo público. E esse servidor que adquire essa estabilidade, indiferente de quem está no RIT, diferente de quem está no PSS, diferente de quem trabalha na iniciativa privada, ele só pode ser desligado da administração pública. É claro que por falta grave pode a qualquer momento, mas o servidor estável só perderá o cargo o quê? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vamos dizer que o servidor seja acusado de corrupção, responda a uma ação criminal, ao final constate que realmente ele cometeu aquele crime e seja condenado à perda da função pública. Isso faz com que ele perca o cargo no momento em que ele for considerado isso. Também mediante processo administrativo disciplinar para apurar falta grave, né? Desde que seja garantido o contraditório e a ampla defesa. E tem uma outra questão que fala da avaliação de desempenho periódica, essa que eu falei. Então, a própria lei da responsabilidade fiscal, né? A gente vai vendo assim, as leis vão se cruzando, né? A lei da responsabilidade fiscal colocou como uma das metas, um dos requisitos, que se o município não estiver dentro dos limites de gasto que ela estabelece com o pessoal, ela tem que adotar algumas medidas. E uma das medidas a ser adotadas é a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho. Pode virar, Guilherme. Por insuficiência de desempenho. Então, pode passar a próxima, Guilherme. No município de Curitiba, nós temos o estágio probatório regulado pela Lei 16.307, de 2022. Nós já tivemos a Lei 8444, que é a lei que dizia, inclusive, uma coisa que não existe mais, mas vocês que estão entrando, é importante saber que isso existia. A pessoa que era, por exemplo, era professor da educação infantil e passava no concurso para profissional do magistério. E ao final do estágio probatório era constatado que ele não estava apto para o exercício do cargo de profissional do magistério e ele já tinha sido considerado apto para o cargo de professor de educação infantil, ele poderia voltar para o cargo, é chamada vacância, né? Então, essa é uma lei. Daí depois teve a 10.815, de 2003, né, que também regulamentou o estágio probatório, e agora nós temos a Lei 16.307, que ela não trata só da avaliação do estágio probatório. Ela trata da avaliação do desempenho permanente e trata da avaliação especial do estágio probatório também. Pode virar aí, Guilherme. Então, pode passar para a próxima, Guilherme. Bom, o conceito de estágio probatório eu já antecipei. É esse período de 3 anos, onde os servidores contínuos, né, contados em dias, né, que o servidor está sujeito para aferir a sua aptidão para o cargo.
É importante um detalhe aqui, principalmente para vocês, professores e professoras, que a cada cargo é um estágio probatório. Eu já vivi ali no SISMAC, principalmente, lá nos anos 2000, começo dos anos 90, que a pessoa tinha um cargo de professor, já estava há 10 anos trabalhando no cargo de professor, estava estável, e fazia um concurso público para um outro cargo, e no outro cargo não era considerado apta. É possível isso? É possível. Porque o estágio probatório é para cargo, quem acumula 2 cargos tem 2 avaliações de estágio probatório, quem tem um cargo cumulável quando é professor é também, e quem sai de um cargo de outra esfera, vamos pensar, o auxiliar administrativo que passa no concurso para profissional do magistério, ele também será, embora ele tenha sido aprovado no estágio probatório naquele outro cargo, ele passará por uma outra avaliação, que é a avaliação do cargo de profissional do magistério. Pode virar, Guilherme. Então, assim, daí é importante vocês saberem o quê? Que nesses 3 anos, alguns afastamentos são descontados. Então, a depender da pessoa, os 3 anos viram até 5. Tá? Eu tive um caso lá em São José dos Pinhais, de uma servidora que ficou 11 anos no estágio probatório. E era da educação, porque ela assumiu o cargo de secretária escolar e imediatamente depois foi colocada... Não, ela assumiu um cargo de uma outra atividade e foi nomeada secretária escolar. Parou o estágio probatório dela e quando ela deixou de ocupar o cargo, que era um cargo de livre provimento, lá não tinha o cargo de carreira de secretária escolar, ela voltou a cumprir o estágio probatório, 11 anos depois. Então, a licença maternidade e paternidade a partir da segunda. Eu quero dar uma ênfase nisso aí para o seguinte, essa é uma conquista muito importante não só do SISMAC, dos sindicatos, principalmente do SISMAC e do SISMUC. Por quê? Toda vez que ia um projeto para a Câmara, nós insistimos nessa tese, de que você não pode negar o direito à maternidade e à paternidade, por exemplo. Mas também não pode flexibilizar tanto que uma pessoa, durante 3 anos do estágio probatório, tenha 2 licenças de maternidade. 2 licenças de maternidade são 1 ano, são 2 de 6 meses. Então, e nós sempre colocávamos, a partir da primeira ou a partir da segunda, dependendo do momento. E agora, na lei, foi colocado que, sim, a licença de maternidade e paternidade desconta aquelas que cederem a uma. Então, a professora que tiver uma licença de maternidade, o professor que tiver uma licença de paternidade, ele não desconta da contagem de estágio probatório. Agora, se tiver uma segunda, tiver um segundo filho, aí vai descontar. Licença para cursos desconto também, não esses cursos de formação continuada aí de semana pedagógica, de estudos pedagógicos e cursos e tal, mas e licença para cursos, para que a pessoa consiga, durante o estágio probatório, o que é muito difícil, porque até quem não está no estágio probatório não tem conseguido, uma licença de 1 ano para fazer um determinado curso, ou a licença de 2 anos para um programa de mestrado. E esse tempo é descontado do estágio probatório. E as pessoas precisam saber, inclusive saber que se ela não terminar esse curso, ela tem que devolver o dinheiro para a prefeitura do tempo que ficou afastada recebendo. Licença para tratamento de pessoas da saúde da família. Curitiba é uma das poucas cidades, poucos municípios do Brasil que tem essa lei, que permite aos servidores e servidoras se afastarem para cuidar de pessoas da família. Licença para casamento, desconto também, licença luto também, licença para concorrer e exercer mandato eletivo. Então, por exemplo, quem está sendo candidato a vereador agora e está no estágio probatório, ele tem direito a uma licença de 90 dias antes da eleição. Esse tempo desconta do estágio probatório. Se ele for eleito vereador e estiver no estágio probatório, o tempo que ele ficar na Câmara Municipal será descontado do estágio probatório. E ele volta a cumprir o estágio probatório depois que se afastar. Prestação de serviços obrigatórios por lei, são pouquíssimos, né? Vamos pensar o serviço militar, que alguém tivesse postergado o serviço militar para depois de uma formação e tal, então ele passa no concurso, assume e tem que cumprir o serviço militar obrigatório. Aí ele é descontado também. E aí tem uma outra discussão também de fundo, que nós estamos vendo agora no crescimento horizontal,
que é um serviço, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, né, que está sendo considerada como desconto, inclusive, para participar do crescimento horizontal. Esse tempo que está lá na Justiça Eleitoral, ele vai descontar do teu tempo. Faltas também, né, obviamente, desconto, salvo se as faltas dos LTS, né, forem decorrentes de acidente de trabalho. Acho que esse é um detalhe importante. Não está nessa lei aqui, mas está no Estatuto do Servidor, que o servidor que sofrer um acidente de trabalho tem toda a proteção da administração municipal. E por isso, é muito importante vocês que estão chegando agora, e quando sofrerem qualquer tipo de acidente, por mais simples que possa parecer, às vezes uma trombada com um aluno no corredor, não é um tapinha nas costas, uma trombada, por exemplo, uma coisa, que você peça para a direção da escola fazer a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Porque daí, se você tiver que ficar afastada por conta disso, vamos supor que na hora você não sinta nada grave, mas no dia seguinte se descobre que você não está podendo andar, por conta daquela trombada com o aluno, né? Você vai ficar afastado. Se for em razão do acidente de trabalho, você não terá descontado o estágio probatório, você não terá também. E a cessão para outros estados e municípios e para a União e para a Câmara Municipal também desconta. Não, mas eu estou cedido lá para a Prefeitura de Porto Alegre e eu estou fazendo atividade de magistério lá. Pois é, mas você está cedido para a Prefeitura de Porto Alegre. Você tem as vantagens de estar cedido para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, mas tem a desvantagem de descontar o estágio probatório. Pode virar a próxima, que tem mais dois afastamentos. Oi. Lud, quando você fala desconta, quer dizer que, na verdade, assim, não conta. Prorroga, né? Prorroga o estágio, né? Se você ficar uma semana afastado, um desses afastamentos, vou pegar a licença gala, que é 7 dias, né? Licença de casamento. Você fica afastado 7 dias, você pode ficar ou não. Mesmo a licença luto, você pode ficar ou não, né? Pode não pedir a licença. Eu vi vários casos que não pediram a licença. Ou casaram e não pediram a licença, ou tiveram falecimento, pessoa da família e não pediram, esse não desconta, porque não é obrigatório você ficar afastado. Alguns são obrigatórios. Por exemplo, disputar uma eleição, você, em alguns casos, precisa de se desincompatibilizar. E o afastamento não é um privilégio do servidor, é uma garantia de igualdade de condições no processo eleitoral. Porque o servidor que está lá no posto de saúde atendendo as pessoas, se ele não tiver afastado, ele transforma o atendimento dele numa campanha eleitoral, né? Então, desconta e prorroga o estágio probatório. Então, é muito importante as pessoas saberem disso. E, às vezes, assim, por que a pessoa tem que ter essa preocupação? Porque, às vezes, numa prorrogação dessa, de uma semana, acontece o imprevisível, né? Você, bem naquele dia, mesmo assim, não está bem, comete uma infração disciplinar grave. Você vai ser demitido no estágio probatório, exonerado, no caso do estágio probatório é exonerado, no caso de pena disciplinar demitido, naquela semana que você prorrogou o estágio probatório. Então, o ideal é que as pessoas não tivessem prorrogação do estágio probatório. Pode virar, Guilherme, tem mais 2 afastamentos que são bem importantes, né? Um deles é esse primeiro aí, que é a liberação da lei 15.542. Que lei é essa? Essa é a lei que regulamenta a liberação do dirigente sindical. Então, o dirigente sindical que estiver no estágio probatório e conseguir a sua liberação para o sindicato, porque eles criam restrições, embora a lei não proíba, né? Criam restrições para liberar o dirigente sindical em estágio probatório, o tempo que ele ficar no sindicato será descontado. Nós tivemos casos de pessoas que ficaram no sindicato, ficaram 3, 4, 6 anos no sindicato, e quando voltar tiveram que terminar o estágio probatório, né? E aí tem a outra questão, a pessoa fala assim, mas se me chamarem para ocupar uma função gratificada, um cargo comissionado. Função gratificada e cargo comissionado, como regra geral, desconta. Quer dizer, prorroga o estágio. Aquele tempo que você ficou com esse cargo será prorrogado no teu estágio probatório. Salvo se a secretaria que cuida da questão do pessoal atestar que a pessoa que está exercendo a função gratificada está dentro dos limites das atribuições do cargo efetivo. Daí não desconta. Aí depende de uma série de fatores, né? A gente sabe que nem todos têm esse... Os direitos são para todos, mas nem todos eles são exercidos, né? Então, depender do secretário, da secretária, ele atesta, depender não atesta. Pode virar o próximo.
Vale lembrar, né, que foram vários os ataques que o Greca e o Pimentel Essa foi uma fizeram ao delas. movimento sindical. Até 2019 eram 10 pessoas liberadas para fazer atividade sindical, hoje são 6 pessoas, né? Dirigente sindical, a gente tinha conseguido, né, Ludmar? Foi lá no período que a gente dirigiu o SISMAC, que a gente estava 15 aqui no pessoas. SISMAC em 2005, 2006, que a gente conseguiu que os dirigentes crescessem na carreira, né? Hoje a gestão Greca também impede o crescimento dos dirigentes sindicais, né? Não os que estão em estágio probatório, né? Todos eles. Todos. Então, são os ataques também e as práticas antissindicais que essa gestão faz, né? Tá. Então, assim, daí já aproveitando, a Janaína falou o seguinte, ó, eu vou servir a justiça eleitoral e depois vou ter folga em dobro. Esse foi objeto de um recurso nosso disponibilizado para as pessoas protocolarem, porque eles foram excluídos do crescimento horizontal se na contagem de tempo ultrapassar aquele número de dias, e para isso eles consideraram o tempo de disposição e compensação no serviço eleitoral. Então, ao mesmo tempo que o TRE e o TSE fazem campanha nacional das pessoas ajudarem nas eleições, exercerem esse direito e esse dever, vamos dizer assim, dever para com a sociedade, né? E alguns são típicos de alguém da escola, né? Tem que ter alguém da escola que conhece a escola, né? E agora está considerando esse tempo que ela tira como se fosse afastamento até para não crescer na carreira. Então, é uma grande contradição. Pode... E daí tem os quesitos que estão previstos em decreto. Pode avançar ali, que nós temos que acelerar aqui. Bom, primeiro, tem as comissões de avaliação. Nós temos 2 tipos de comissão. Uma comissão de avaliação, formada por 3 membros. Ela especifica que um é representante dos servidores e um é representante do núcleo, secretaria ou distrito, e fica uma lacuna qual seria esse terceiro nome. Eu presumo que será o diretor da escola, o chefe da equipe pedagógica, alguma coisa assim. E a comissão recursal, porque a pessoa que não concordar com a avaliação tem direito a recorrer. Essa também foi uma conquista dos sindicatos, porque até a lei 10.815 não tinha essa previsão. A pessoa fazia as ressalvas dela e não servia para nada. Agora tem uma comissão para reavaliar, para analisar o recurso do servidor que se sentiu prejudicado. E aí eu vou dizer o seguinte, a pessoa fala assim, não, eu não tirei 10, tirei 9,5, mas tudo bem. Se você acha que você tem direito a 10, você tem que recorrer disso. Porque se você acha que você tem direito a 10, você tem que brigar pelo teu 10. Porque senão, vai chegar lá na frente, vai ser feita alguma média lá no final, e esse meio ponto que você perdeu, ou 5 pontos, que considerar a escala de 0 a 100, ele pode prejudicar você lá na frente. Então, essa comissão recursal tem por essa finalidade. Então, antes era assim, terminou a avaliação do estágio probatório, a pessoa foi considerada inapta, ela ia o quê? Direto para o comitê de estágio probatório, para quê? Para ser exonerada. Pode avançar. Pode passar próximo, Guilherme. Bom, o decreto que regulamenta essa lei é o 759, pode passar. E a lei e o decreto, ela deve se transformar em uma espécie de livro de cabeceira para vocês, sabe? Que estão no estágio probatório. Tem que ler, reler, andar com elas. Qualquer divergência na escola, vocês questionarem. O sindicato mantém um departamento jurídico, quem cuida mais dessa questão de estágio probatório, processo administrativo e tal, é a doutora Camila, né? Mas, assim, se tiver dúvida e dificuldade de como conduzir isso, procure o sindicato. Mas a questão é que você sempre tem que registrar quando você tem discordância com relação à nota. Então, por isso que é muito importante ler a lei 16.037 e o decreto 759 de 2024. Pode passar para a próxima. E aí nós vamos ver quais são os quesitos de avaliação. Esses quesitos de avaliação, professores e professores, eles são praticamente comuns em toda a administração pública. Quem trabalha lá em Araucária vai ver que são esses quesitos que estão lá. Quem trabalha em São José dos Pinhais também vai verificar que lá são esses quesitos também. É assiduidade, é pontualidade, é flexibilidade, é iniciativa, é conhecimento para o trabalho, é cuidado com materiais, e esses quesitos que estão aí nessa imagem, né? Qual essa observação que eu faço com relação a isso? Eles são conceitos bastante abertos.
Então, eles dão margem para a comissão avaliadora aplicar um alto percentual de subjetividade nessa avaliação. E vocês, da estágio probatório, se não se sentirem fortes o suficiente para fazer sozinho, procure o sindicato, mas é muito importante se vocês discordarem. Porque o que é flexibilidade? Quando você vai pegar o conceito que é flexibilidade, fala assim, facilidade em ajustar-se às novas políticas. O que é iniciativa? Eu defendi muitos professores em estágio probatório. Eu lembro de um caso, assim, vários eram parecidos assim, né? Então, o que eu digo assim, vocês estão no estágio probatório, tem todos os direitos dos outros servidores, mas não deem sorte ao azar, tá? Não facilite a vida dos tiranos ali na avaliação, tá? Defendam o seu direito. E eu estava defendendo uma vez uma pessoa, e eles falaram que a pessoa tinha problema de assiduidade. Eu falei, então tá bom. Daí eu pedi para juntar o boletim de frequência. Daí chegou no dia da audiência, o diretor foi lá, que era o presidente da comissão avaliadora, o coordenador, não importa o nome, e aí o que acontece? Aí eu perguntei por que ela não era assídua, se não tinha nenhum registro de falta no boletim de frequência dela. Não é que ela pega muito atestado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Atestado é um direito constitucional à saúde. Se a pessoa está doente, ela tem direito a ter um afastamento médico por determinação médica, né? E não pode ser considerado falta de assiduidade. Assim como não pode ser considerado falta de pontualidade a pessoa que teve que passar no fisioterapeuta dele, alguma coisa assim, ou às vezes teve que naquele dia participar de uma reunião na escola do filho, né? Isso não pode ser considerado. É claro que se a pessoa todo dia está faltando, todo dia está chegando atrasado, daí é outra história. Daí eu só falo assim, não basta ser servidor público para considerar todo mundo correto. É só a gente ver por aí, nós temos vários servidores públicos no Brasil afora, nas esferas maiores de poder, inclusive, cometendo atrocidades aí, né, de corrupção e tal. Então não basta, mas o direito que se tem é de ter garantido direito. Agora, se você não concorda com essa nota aqui, você se recusar a assinar, não é suficiente, viu, Franciele? Não é suficiente, porque se você não assinar, eles podem chamar 2 ou 3 pessoas e dizer que deram ciência a você. O que você tem que fazer pode até assinar, mas não simplesmente assinar. Assinar e já fazer constar naquele campo lá da ficha, ou no documento anexo, que você discorda da avaliação por isso, tá? Para garantir. Pode passar, Guilherme. Em Ludmar, posso fazer uma interrupção, se me permite? Posso? Pode, claro. Eu acho que você falou da importância de saber da lei, do estágio, do decreto, né? Eu também acrescentaria que os servidores que fizessem a leitura, tivessem acesso aos artigos do Estatuto do Servidor, né, que definem o que são as obrigações dos servidores, assim, os direitos dos servidores, lá no artigo 207, né? E as obrigações dos servidores no artigo 208, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso, o que pode e o que não pode fazer. Então, porque isso ajuda até para minimizar os conflitos que a gente tem. Então, por exemplo, existe uma legislação que diz que você pode chegar atrasado? Não, não tem. Você tem que ser assíduo, né? Você tem que chegar no horário de trabalho, naquele horário que está estipulado. Então, você precisa... E tem umas coisas que acontecem, assim, né? Que são próprias da natureza, da cultura da escola, né? Que em algumas escolas existem alguns combinados, em outras escolas não. Então, assim, a gente precisa se respaldar pelo que está na lei, sempre, né? Então, se a gente tiver essa compreensão do que são nossos direitos e o que são nossas obrigações, já nos ajuda nesse processo da gente se preservar, né? Uma coisa que eu gostaria, que nem você falou ali, né, você falou da questão da assiduidade, né, da questão do atraso, de frequentes LTS, né? O que acontece? Depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre
O que acontece com um servidor que no estágio probatório desenvolve uma doença laboral, tá? Que eu acho que é importante, né? Inclusive porque a gente tem uma situação de outras pessoas que vêm do exercício da docência, assumem o concurso em Curitiba, mas já têm uma trajetória fora de Curitiba, né? E também acho que essa questão é uma questão importante assim para a gente pensar, sabe? Quando a pessoa em estágio probatório ela é avaliada de forma negativa, né? Quais as consequências disso para dali para frente? Ela pode ser exonerada? Quais são as condições dela ser exonerada? Tá bom. Então, assim, primeira coisa, não só doença laboral. De novo, aqui uma conquista importante do sindicato nos últimos anos. Até um ano que eu não lembro exatamente qual, a pessoa que ficasse 365 dias afastado com o mesmo CID, contínuos ou não, ela era considerada inapta para o trabalho e era exonerada. Os sindicatos lutaram, conseguiram, teve um diretor-geral da Secretaria de Saúde que falou que o sindicato estava passando a mão na cabeça de vagabundos, né? Ele usou essa expressão. Mas, assim, foi mudado, ele pode ser readaptado. Antes de quem estava no estado probatório não podia ser readaptado. Não podia ir para a área da atuação assistência pedagógica, por exemplo, que é uma área das pessoas que têm laudo, né? Então, é muito importante. Então, laboral ou não laboral. Laboral é importante por conta de não descontar e não acrescentar esse tempo no... Laboral é razão do trabalho, tá? Não acrescentar esse tempo na contagem de estágio probatório. Então, isso é importante por isso. Mas qualquer outra doença. E tem um outro elemento também. A Diana falou do Estatuto do Servidor. Eu não estou com o número do decreto aqui. Mas tem um decreto municipal, eu ainda vou lembrar o número, mas se eu não lembrar, depois acho que está no site do sindicato, tá? Que é um descritivo de funções do profissional do magistério. Quais são as atividades dele numa escola. Então, a avaliação do estado probatório tem que se limitar a esse descritivo de funções. Quando se fala em ética pública, por exemplo, o que é ética pública numa avaliação do estado probatório? Nós já tivemos conclusões absurdas, né? Outra questão importante, eu estava participando outro dia num debate lá do SISMUC, live também, sobre estágio probatório, e alguém perguntou assim, se eu quiser ir trabalhar de chinelo, eu posso? A rigor, não há nenhum impedimento para isso, para você ir de rasteirinha, de toque-toque, não tem nenhum problema. O problema é que no descritivo de função, lá na discussão do professor de educação infantil, fala que ele tem que usar um calçado que não possibilite para ele nenhuma queda, nenhum desequilíbrio, porque ele está carregando crianças no colo, né? Então, você tem que observar isso tudo. Com que roupa eu tenho aqui? As escolas normalmente têm o jaleco, né? Mas não há um descritivo, embora o estatuto fala assim, é a obrigação do servidor comparecer à sua repartição devidamente trajado, tá? O que é devidamente trajado lá na época do estatuto, em 1958, e o que é em 2024, as coisas mudaram muito, né? Com certeza, lá em 1958, uma professora ir trabalhar de calça era uma aberração, né? Porque tinha que ir de saia, né? Porque, imagina, mulher tinha que usar saia, né? Nos tribunais, até mesmo mais recentemente, era esse o tratamento. Hoje mudou bastante isso. Então, é muito importante as pessoas saberem disso. E aí, para ir arredondando, depois você vê que tem mais questões ali, é muito importante assim, que nessa sistemática de avaliação, todas essas questões, ela não pode ser usada como instrumento de coerção, ela não pode ser usada como instrumento de pressão, ela não pode ter um caráter punitivo. Eu sempre uso nas minhas defesas em processo administrativo o Lucchesi, né? O pedagogo Lucchesi. Ele fala que a avaliação do aluno é progressiva, acumulativa, aquela coisa que vocês sabem, né? E eu falo, se para o aluno se aplica isso, por que não tem que se aplicar isso ao professor também? Que se ele não está indo bem, que ele seja chamado para reavaliar, fazer uma reciclagem, ser reconduzido a um programa de complementação de conteúdos, de conhecimento para bem prestar o serviço. E outro detalhe importante é que o servidor em estágio probatório, ele tem os mesmos direitos demais. A grande pergunta que as pessoas fazem quando vai iniciar um movimento de mobilização, eu estou no estágio probatório, eu posso participar? Mas é claro que posso, tem todos os direitos constitucionais.
A única diferença é que, se tiver uma falta, vamos supor, do SISMAC tem uma falta ainda pendente, que é de 2021. Né? As outras, a princípio, estão resolvidas, né, judicialmente. A última conquista importante foi o acordo da greve de 2023, né, que as pessoas tiveram devolvido todos os valores. É importante dizer o quê? A única diferença é que esse dia, se ele for considerado falta injustificada, e a gente sempre briga para que não seja, que no máximo fique registrado como falta greve e seja devolvido dinheiro, seja feito o reposto, é que esse tempo descontaria da contagem, quer dizer, ele prorrogaria em um dia, né, o estágio probatório. Mas o resto, tudo tem igual. Nós estamos vivendo um ano de eleição. O estágio probatório não pode ser pode ser usado como instrumento de cooptação dos servidores para dizer o seguinte: olha, nós queremos que a semana que vem você vá lá balançar bandeira para o candidato do governo, que é o Eduardo Pimentel. Você vai se quiser, né? Como mandaram nos grupos de WhatsApp aí de algumas escolas convites nesse sentido. Isso tem um outro nome, isso se chama assédio eleitoral, que pode, inclusive, ser caracterizado como crime. Então, ele não pode ser usado porque a pessoa que está no estágio probatório e é o primeiro cargo dela, ela se sente mais fragilizada. Então, saibam disso, vocês não são obrigados a fazer campanha para aquele candidato. E qualquer coisa que aconteça, vocês têm o direito a denunciar, inclusive no Ministério Público do Trabalho, com preservação do nome de vocês. Né? Então, o estágio probatório não pode ser usado com desvio de finalidade, ele tem que se destinar à função para a qual ele foi criado. Só vira a próxima ali, parece que eu já terminei aqui também. Pode virar, Guilherme. Não, então é isso, né? Que eu falei já, que o estágio probatório com desvio de finalidade, ameaça, repressões, assédios, punições, cooptação, uso para fins eleitorais, né? E o servidor tem que ficar atento a todos esses movimentos e qualquer coisa que ele sinta que está acontecendo, que ele produza provas para depois promover a defesa. Porque a Diana fez uma pergunta que é muito relevante. Qual que é o final de um estágio probatório? Ele pode ter dois finais. Um final, você ser considerado apto e estabilizado, e daí você volta lá no artigo 41 da Constituição, que diz que você não pode ser demitido, exceto por avaliação funcional insuficiente, sentença penal condenada, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar. E a outra possibilidade é você ser encaminhado para a comissão de estágio probatório, que vai apurar o quê? Se aquela nota que atribuíram a você dizendo que você está inapto, não atingiu a pontuação X lá na média, toda aquela situação que é criada, que é muito difícil colocar em números, né? Eu penso em esses quesitos aí para se transformar em número, é algo bem... É como querer transformar em número a atividade de um aluno nas séries iniciais lá, né? A pessoa será exonerada. Não será demitida, será exonerada. Qual a diferença disso? A exoneração é um desligamento da administração pública por inaptidão para o cargo. É demitido se ele cometer uma falta grave, que pode ser no estágio probatório, pode ser fora do estágio probatório. Qual a relevância disso? Muito. Porque em alguns editais de concurso público, né, eles estabelecem como requisito a pessoa nunca ter sido demitida no serviço público ou não ter sido demitido nos últimos 5 anos. Se você for demitido por uma penalidade, você fica impedido. Se for exonerado, não. Né? Então, é muito importante isso tudo. Então, para finalizar isso, o estágio probatório é um momento especial para as pessoas, é um momento interessante, as pessoas estão entrando no serviço público, elas estão chegando, elas estão conhecendo a administração pública, precisam ficar atentos a todas essas armadilhas que às vezes criam para vocês. 2.000 professores não é pouca gente. A última vez que eu participei de uma reunião lá do IPMC sobre o número de pessoas, nós tínhamos 16.000 aposentados e 20.000 servidores na ativa. Então, 2.000 significa 10% de servidores ativos, que só no SISMAC estão no estágio probatório. Daí nós temos guarda municipal no estágio probatório, nós temos professor de educação infantil, nós temos auxiliar de serviços escolares, nós temos pessoal de outros setores da prefeitura que fizeram na saúde, nós temos vários casos. Então, nós temos um universo grande de gente no estágio probatório agora. E daí também a vontade de demitir as pessoas, exonerar, é muito grande daqueles que não defendem, né,
o Estado. E, sobretudo, nesse ano e nos outros, independente do pouco terminar o estágio probatório, não se sentir coagido, cooptado para trabalhar para o candidato. No caso, o candidato atual prefeito Eduardo, né? Ele é candidato, então as pessoas não se sentem de forma alguma obrigadas a ir na praça no domingo de manhã. Fora do horário de trabalho, a pessoa faz o que quer da vida, tá? Se ela quer fazer campanha para um candidato, ela pode, tal. Dentro da escola, ela não pode fazer campanha, mas não é impedida de entrar com um adesivo no carro de nenhum candidato, que ela não pode usar adesivo na sala de aula, né? Perante os professores, os alunos, mas de forma alguma ela tem que fazer isso porque está sendo coagida ou ameaçada. Então, de forma geral, é isso que eu tinha para falar. Claro que dá, assim, pega o estatuto, cada artigo dá uma live, se você for pensar. Porque o estatuto é de 1958, né? De uma época em que os conceitos eram muito diferentes, né? Se você pegar o estatuto, você vai dizer que o servidor público é proibido de fazer greve, que o servidor público é proibido de ter sindicato, mas isso ficou para trás, a Constituição de 88 derrubou tudo isso. Isso aí. Ludmar, eu fui acompanhando aqui o que você está colocando, né, que você foi expondo. Eu acho que é importante que os servidores realmente busquem conhecer a legislação do estágio probatório, né? Esses servidores, acho que não só os servidores que estão em estágio probatório, mas as chefias, as pessoas que vão participar das comissões, né? Buscar conhecer essa documentação que você se referenciou, conhecer o Estatuto do Servidor, o Estatuto do Magistério também, que traz alguns elementos de direitos e deveres do servidor, né? Nós temos um canal, que é o nosso canal de WhatsApp, que a gente brinca assim, que é o Sismark ali na palma da sua mão, né? Que é o número que está passando aqui enquanto a gente está na live, que é o 997-37-2120, que vocês podem pedir essa legislação, caso vocês não encontrem ou queiram outras legislações, vocês podem entrar em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida específica ali sobre algum direito, algum dever, peça ali também. A gente está à disposição, né? Tem uma equipe à disposição para atendê-los. E a gente segue agora fazendo a luta para que mais pessoas ingressem no serviço público, né, que essas pessoas que estão aprovadas possam ser nomeadas, né, e que quem foi nomeado possa ter possa ter um estágio probatório tranquilo, né, e que a gente tenha aí os nossos direitos preservados, nossos direitos garantidos. Então, eu queria agradecer ao Ludmar, dizer que foi importante te ouvir e a gente deseja a todos e todas uma boa noite, né, para que a gente possa ir. Essa live vai ficar disponível, então, se você assistiu, achou importante, repasse para os seus colegas, né, vai ficar no YouTube e no Facebook disponível, e vão acessando, vão buscando saber, né, e conhecer os seus direitos sobre esse tema que é tão importante, né, na vida funcional dos servidores e das servidoras. Nós vamos... e se tiver alguma questão, depois a gente responde nos bate-papos das redes, ou você envia também nesse canal do WhatsApp, se ficou ainda alguma dúvida, a gente te responde lá, tá? Boa noite, Ludmar. Boa noite. Boa noite para você, e a gente, então, se despede e nos vemos aí na luta.